futebol. Você ouve agora Jogo Rápido. Muito bem, são 7h12, está começando o Jogo Rápido desta quarta-feira, dia 9 de abril. E um grande abraço para você que está aí nos acompanhando pela Rádio NN e também pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Meio de semana de muito futebol, né? Inclusive futebol aí continental, né? Porque Libertadores, Copa Sul-Americana, tá rolando aí uma pausa nos campeonatos nacionais. Inclusive, um dos nacionais vai começar neste fim de semana, que é o Brasileirão da Série C, com o CSA, nosso representante. Mas hoje, além desses jogos oficiais, terá um amistoso às 19 horas lá no estádio Lacerdão, em Caruaru. É o Central contra o Asa. E quem vai trazer informações do Asa e, claro, também falando sobre esse amistoso, é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, bom dia, um abraço para você. Tô chegando, tô na área, trazendo informações da agremiação esportiva da Piraquense aqui dentro do Jogo Rápido na Rádio NN e também no NN Play. Trazendo informações do Asa que joga hoje. O Alvinegro da Piraquense vai até o Agreste pernambucano, mais precisamente a cidade de Caruaru, enfrentar o Central, equipe inclusive que é comandada pelo ex-técnico do Asa, o Leandro Senna. Tem jogadores que já atuaram no Asa, como o próprio Ítalo Rogério também está por lá. Enfim, é um amistoso interestadual, mais um jogo amistoso que o Asa faz nesses preparativos para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série D. O Alvinegro da Piraquense já fez pós-campeonato alagoano amistoso contra o Santa Cruz em Arapiraca, venceu por 2-0, enfrentou depois o Penedense lá na cidade de Penedo, empatou em 0-0 e tem mais esse desafio hoje, mais um teste hoje diante da equipe do Central, lá no interior pernambucano, conforme eu disse. Nesse momento de preparativo, nesse momento de ajustes da equipe, o resultado é o que menos importa para as comissões técnicas de Asa e também de Central. É evidente que os técnicos eles querem mais observar a movimentação, os movimentos coordenados, enfim, a postura da equipe, do ponto de vista técnico, tático, a performance de tudo isso, para estrear bem na competição. Então, hoje o que mais vale é essa movimentação e desempenho da equipe nesse jogo amistoso. Lógico que o técnico Ranieri Ribeiro deve pôr em campo a equipe que ele atuou diante do Penedense, atuou diante do Santa Cruz, a equipe inicial com Matheus Vinícius no gol, com o Paulinho na lateral direita, os dois zagueiros, o Zulu e o Christian Luca, e fechando esse bloco defensivo na lateral esquerda, o Charles. No setor de meio campo, acredito que ainda vai o Guilherme Borges e o Fabrício Bigode com o Samuel. O ataque, Kellyton, Júnior Viçosa e Thiago Alagoano. Por que esse time? Acredito que ele vai manter esse time para dar a chamada minutagem, mais rodagem, mais entrosamento. Aí tem a questão do Guilherme Borges. Por que o Guilherme Borges? Porque o Tibiri está voltando de contusão. Pode ser que ele ainda mantenha o Guilherme Borges por esse retorno do Tibiri, ou ele já comece o jogo com o Souza Tibiri. A única dúvida que eu tenho nessa formação do elenco é entre o Guilherme Borges e o Tibiri, justamente em função disso. Mas acredito ainda que o jogo de hoje deve até aí o Guilherme Borges. Se for o Tibiri, não tem problema, melhor ainda, porque o Tibiri passou cerca de 15 dias entregue ao departamento médico. Se volta hoje para o amistoso, já vai ganhando esse ritmo de jogo mais acelerado e também essa chamada minutagem para a estreia, que possivelmente deve acontecer na próxima semana ou ainda na semana subsequente. Enfim, vamos aguardar o que de fato vai acontecer, porque a CBF diz 18 ou 19 ou 20, mas no site da CBF não tem nada ainda de data, né? Nem data, nem horário, nem local dos jogos, ainda está a definir. Por isso, conforme eu disse ontem no Futebol Show, que eu não acredito muito no que diz a CBF. Eu prefiro primeiro ver
no sítio oficial dela lá, ou seja, no site oficial, e numa comunicação mais ampla, já que essa comunicação foi interna para os clubes. E aí, pegando como princípio o que a CBF fez na semana passada, avisou aos clubes, não comunicou nada absolutamente, né? Só veio comunicar esse adiamento oficial da Série D na última segunda-feira, o que é desproporcional para o que ela tinha avisado aos clubes antes. Por isso que eu não acredito muito na Confederação Brasileira de Futebol. E cá para nós, né? Não merece confiança nenhuma a CBF. Pois bem, então o Asa, ele segue se preparando, realizou treinamentos. O Raniel Ribeiro tem essa possibilidade, inclusive, de botar essa equipe que eu citei agora, que é a equipe considerada titular, como tem a possibilidade até de iniciar com alguns jogadores que chegaram recentemente para ele observar um pouco mais. Vamos colocar dessa forma. O próprio Léo, volante da equipe que jogou no Pinedense, o Asa contratou. E tem um detalhe que foi discutido ontem no Futebol Show, que a maioria dos jogadores pontuais que o Asa contratou nesse período agora para a Série D são jogadores que jogam em mais de uma posição. Isso foi estratégico da direção do Asa, da comissão técnica, porque, por exemplo, na lateral esquerda o Asa só tem o Charles de ofício, não tem mais nenhum outro lateral esquerdo. Mas em contrapartida você tem o Thiago Gabriel, que joga também de zagueiro de lateral, é um lateral mais defensivo. Você tem o Léo, que é meio campista, um segundo volante, que joga também na lateral esquerda, e ele já é um lateral mais construtivo. Enfim, então são essas possibilidades que tem o Raniel Ribeiro, entre outros jogadores do elenco que atuam em posições diferentes, como o próprio Thiago Alagoano, que joga centralizado, joga pelos lados do campo e ainda é um meia, então pode também fazer funções ali diferentes. Isso é importante, porque a Série D é longa e o Asa vai precisar, ao longo desse campeonato brasileiro da Série D, de peças de reposição, até porque tem cartões amarelos, cartões vermelhos, tem a questão do departamento médico. Tudo isso pode acontecer, e se possível acontecer, a gente espera que não, o Asa vai estar bem servido de atletas que podem atuar em posições diferentes e na própria posição. Isso é importante para a comissão técnica dar uma certa tranquilidade, que, conforme disse o próprio Raniel Ribeiro no último sábado, em entrevista coletiva, quando eu o questionei sobre os reforços que jogam em 2, 3 posições. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, tá aí as informações do Asa. O Asa que entra em campo hoje contra o Central, lá em Caruaru, às 19 horas. E deixa eu trazer uma informação aqui atualizada, né, para o torcedor que vive aí a expectativa sobre as definições de datas, horários, cotas, né, a transmissão do Brasileirão da Série D. Agora mesmo, o presidente Rogério Siqueira do Asa, que é presidente também da comissão dos clubes do Brasileirão da Série D, ele informa que sexta-feira, dia 11, às 11 horas, de forma online, acontece o arbitral do Brasileirão da Série D. E aí tem todo a reunião do Conselho Técnico, vai se decidir datas, locais, horários, né, cotas, que é muito importante também, logística de cada equipe, transmissão e etc. É o arbitral natural que acontece no futebol. Então, o da Série D vai acontecer sexta-feira, às 11 horas, de forma online. Lembrando que na primeira fase todos os clubes recebem aí R$400 mil, né? Existe uma expectativa de algumas equipes conseguir não, que esse valor aumente, mas aí vai ser definido, obviamente, nesta sexta-feira. Então, o arbitral da Série D, sexta-feira, para definir tudo, né? É por isso que no site da CBF não tem definido ainda datas e horários, porque o arbitral vai acontecer nesta sexta-feira, dia 11, às 11 horas. Então, e a gente vai ficar sabendo como é que vai funcionar todo o Campeonato Brasileiro da Série D. Existe, obviamente, a expectativa sobre a parte das transmissões, até porque nós temos no grupo A4 o Asa e o Penedense. Do lado do Penedense, ontem, em entrevista, o presidente Ayrton Reis, né, que citou várias situações, inclusive a situação financeira do Penedense, que não é
tão legal. Teve que, inclusive, diminuir os salários de jogadores e comissão técnica. A NN Play, aliás, o NN Play já tem um acordo com o Penedense, firmado já com o presidente Ayrton Reis. Ele confirmou ontem que, a depender do conselho arbitral, de como aconteça, né, da lei de transmissão, a lei do mandante, enfim, se o clube tiver a possibilidade de negociar, o NN Play já vai transmitir os jogos do Penedense, porque o presidente Ayrton Reis já informou, inclusive ontem, em entrevista. Agora fica, obviamente, a parte do Asa, mas pelo que eu já soube, existem negociações do NN Play com o clube, o Asa, o gigante alvinegro. Então, sexta-feira tem um arbitral do Brasileirão da Série D. Vamos direto agora à Palmeira dos Índios, falar do CSE. É o dia D, já. Acabou o futebol no CSE em 2025, mas não acabaram as confusões, porque amanhã tem uma Assembleia Geral e quem vai trazer todas as informações sobre esta situação é o nosso repórter Valmir Lopes. Muito bom dia para você, André Áviles. Bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido da manhã desta quarta-feira, trazendo as informações do CSE aqui da cidade de Palmeira dos Índios, campeão pela Copa Lagoas 2025. A equipe tricolorida, praticamente todos os jogadores do CSE já retornaram para suas cidades, ou seja, ninguém mais aqui em Palmeira dos Índios, apenas aqueles atletas que são da base permanecem aqui em Palmeira dos Índios, até porque também tem competições pela frente pela FAF. E aí a equipe tricolorida agradeceu logicamente a esse grupo, a esse elenco que esteve aqui durante esta temporada. CSE que não fez uma campanha boa no campeonato alagoano, uma campanha péssima, sem aproveitamento nenhum, enfim, foi uma verdadeira decepção. Por outro lado, na Copa Lagoas, a equipe conseguiu se erguer e com isso ser campeã, derrotando a equipe do Penedense nos pênaltis aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Aliás, por falar em penalidades, o CSE teve uma maratona de pênaltis durante esta temporada, inclusive sempre vencendo nos tiros livres. Eu destaco também que agora a expectativa fica por conta dessa reunião extraordinária convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, o Y Belo. Vamos aguardar quais as decisões, inclusive, segundo informações, todas as contas do CSE estão bloqueadas. Enfim, é uma situação não boa para a equipe tricolorida, que encerrou a batalha em campo e agora vem os seus bastidores complicados. Enfim, situação não boa para a equipe tricolorida, mas nada vai apagar o título da Copa Lagoas 2025, que o CSE conquistou com muita garra e com muita determinação acima de tudo. De Palmeira dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, de volta às 7h25, agora trazendo informações dentro do giro do placar esportivo. Aliás, antes de falar sobre os placares, né, trazendo principalmente Libertadores, Copa Sul-Americana e Liga dos Campeões, falando rápido do CRB, ontem, de forma oficial, o atacante ídolo da equipe, artilheiro, o maior artilheiro do século XXI da equipe do CRB, Anselmo Ramon, se despediu de forma oficial nas suas redes sociais, agradeceu a direção, agradeceu a torcida e informou, inclusive, no texto, né, na sua despedida, que foi uma decisão dele com a família, de sair de Maceió, buscar um novo ciclo, e o seu destino vai ser o Goiás para a disputa do Brasileirão da Série B. Então, um dos maiores atacantes que vestiram a camisa do CRB se despede do clube. Agora o pai não está na casa, porque vai para outra casa, dessa vez uma casa verde e branco. Para mim, aqui em Alagoas, nos últimos anos, foi um dos melhores centroavantes que eu vi jogar.
O Goiás, inclusive, faz uma baita de uma contratação, mas vamos ver como é que o Anselmo vai também desenvolver seu futebol lá no Goiás. A tendência é que ele vá bem, né? Porque é um excelente atacante. Então, despedida aí do Anselmo Ramon na equipe do CRB. Agora sim, trazendo informações de Libertadores e também de Sul-Americana, além da Liga dos Campeões. Deixa eu trazer lá a Liga dos Campeões das quartas de final logo. Ontem nós tivemos o Bayern de Munique perdendo para Inter de Milão por 2-1 e o amasso, o vareio de bola do Arsenal contra o Real Madrid com 2 golaços de falta do Witt. Ele que fez aí 2 gols de falta. Meu irmão, não tinha nem... Se o Courtois jogasse a luva não chegava. Golaço do jogador do Arsenal. E aí, outros jogos hoje, né? São jogos de ida ainda das quartas de final. Hoje tem o Barcelona e o Borussia Dortmund às 4 da tarde e também no mesmo horário PSG e Aston Villa jogam na Liga dos Campeões. Trazendo agora a segunda rodada da Copa Sul-Americana. Ontem tivemos o Grêmio vencendo o Grau do Peru, o América de Cali empatando com o Corinthians por 1-1, inclusive com o gol do Carrillo, que joga muita bola esse jogador peruano. E o Vascão venceu o Puerto Cabello da Venezuela. Finalmente o Vasco volta a vencer, desta vez na Copa Sul-Americana. E na Libertadores hoje, aliás, ontem, né? Segunda rodada. Ontem nós tivemos o Botafogo vencendo o Carabobo por 2-0 e hoje outros brasileiros em campo, o Bahia, que vai enfrentar o Nacional às 19 horas, o Flamengo que joga em casa contra o Central Córdoba da Argentina às 21h30 e o Palmeiras que vai enfrentar o Cerro Porteño às 21h30. O Cerro Porteño é o time que o Palmeiras mais enfrentou em toda a história na Libertadores, o time paraguaio do Cerro Porteño, e o Palmeiras vai enfrentar mais uma vez hoje, jogando lá no Allianz Parque. E só para falar novamente, lembrando para o torcedor, o arbitral do Brasileirão da Série D vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 11, às 11 horas, e aí a gente vai ter todas as definições no Conselho Técnico da competição e vai ser de forma online, até porque aí também não tinha como, né? 64 presidentes de clube num lugar só, aí logística pra lá, logística pra cá, então vai acontecer de forma remota, de forma online, mas a gente vai ficar sabendo aí sobre todos os detalhes, regulamento final, tabela detalhada do Brasileirão da Série D, que foi adiada a sua primeira rodada, mas deve acontecer mesmo no dia 19 e 20, os inícios, né? A primeira rodada da competição. Portanto, finalizando o jogo rápido de hoje, a gente volta a falar de futebol dentro do Futebol Show a partir das 19 horas, trazendo todos estes detalhes do futebol alagoano e também, claro, obviamente, do futebol nacional e internacional. Um grande abraço para você, uma boa quarta-feira.